Mas o. Queria perguntar se a cena de quadrinhos independente indie, assim, ela consegue escapar dessa lógica, assim, falando um pouco da cena de quadrinhos brasileira também, né? Porque eu sei que tem uma cena indie bem forte, né, de quadrinhos brasileiros, assim. Se ela consegue escapar dessa ideologia dominante aí, dessa propaganda imperialista também, né? Como que é essa cena independente aí? Olha, escapar eu acho que é uma palavra muito forte. Eu acho que tende a ser menos, né? Por conta que você tem realmente essa questão que ele estava brincando do editor, né, e tal. Então tende a ser menos, mas sim vai ter a questão da ideologia ainda assim. Eu conheço trabalhos assim que são fantásticos, que estão no campo progressista, né? Tem a própria editora Zapata, que é do. é, Nossa, me fugindo o nome dos meus amigos, meu Deus do céu. O Daniel Esteves, né? Que ele produz quadrinhos num viés mais à esquerda, progressista, né? Apesar dele estar ali num campo quase social-democrata, mas enfim, desculpa, Daniel, beijo. Tenho também o Rubens, né? Que ele produz quadrinhos autorais que estão no campo bem bacana também. Ele fez um quadrinho fazendo uma analogia ali com o fascismo, que ficou, né, ficou bem bacana. Ele também é marxista e tal. A gente tem alguns pontos assim, mas não necessariamente é igual a gente está falando aqui, né? Tudo quadrinho é político, mas quem debate política mais de uma forma mais escancarada são poucos, né? Desses grupos, mas tem produções muito valorosas, muito boas. E ao mesmo tempo que tem, né, uma galera que é mais reacionária, mas essa galera, assim, nem cola muito nos rolês independentes, assim, de feira de quadrinhos que rolam, né? É uma galera que fica mais na deles ali, porque eles sabem que se chegar não vai ser bem aceito, né? Porque, enfim, nossa a movimentação independente do Brasil, ela tá muito mais no campo da esquerda. É que não é uma esquerda revolucionária, né? É uma esquerda ali que está no progressismo e tal, né? Numa social-democracia, Uhum. social-liberalismo, mas ainda assim não vai aceitar fascista, não vai aceitar, né? Um liberal de direita. Então, Justíssimo. realmente vão ter essas contradições, mas ainda assim tem trabalhos fantásticos, mas é naquilo que a gente estava falando, né? Tem o, poxa, gosto tanto do Fred Hampton, gosto muito esse filme é fantástico, mas tem a minha crítica, eu gosto bastante também, né? Do, do filme anterior a ele que eu falei, né? Que é da série do The Last of Us, né? Dessa situação. Eu acho muito bacana terem mostrado isso, mas eu tenho a minha crítica. E o mesmo vale para o quadrinho nacional, né? Tem muita coisa boa. Inclusive, estou vendo aqui tem a editora Guará, que também está no campo mais progressista, e tem o quadrinho do Denis Mello, né? Chamado. Ai, qual que é o nome? Peraí, deixa eu pegar aqui, me fugiu. Ô, Jesus, a memória para nome hoje tá ruim, né? Que é esse aqui, o Teocrasília, né? Que é um quadrinho fantástico de uma distopia, né? De uma distopia religiosa que existe. Ele faz várias analogias ao Bolsonaro, tal, e todo o movimento de golpe, tal. Então é um quadrinho que tem uma veia política que é, tá mais aparente, assim, né? Mas é um convite mesmo. Conheçam o quadrinho nacional independente, né? Não, vai ter ali um bagulho liberal ou outro? Vai, porque a gente né? Até eu vou escrever isso em algum momento, já devo ter escrito, e, enfim, é natural. A gente tá chafurdado também da ideologia, né? É difícil sair dela assim. Mas eu queria te perguntar também, falando como é essa cena indie de quadrinho por dentro, assim, porque eu conheço bastante gente também que gostaria de ser quadrinista, né? Gostaria de. Mas como é, assim, essa questão de tipo, puta, você tem que abrir uma MEI, você tem que ser PJ, você é seu próprio editor, nascer na Índia é foda, mas ao mesmo tempo tem campanha de financiamento coletivo que dá uma ajuda, né? Como que tá o status, assim, dessa cena de quadrinho nacional? Uma coisa que eu posso afirmar para qualquer um que estiver ouvindo aqui, que a cena de quadrinho nacional ela é extremamente receptiva. Eu, antes de começar a produzir, eu e o Diogo, né, que trabalha comigo pelo Molotov HQ, a gente conseguiu conversar com vários quadrinistas que abriram muitas portas, assim, de ideias, né, pra gente, porque ela é muito receptiva, né. Tem, inclusive, aí uma pessoa que fala de quadrinho, que fica falando aí de panelinha, etc, né, que existe uma panelinha dentro dos quadrinhos. Picuinha, né, picuinha de quem não tá no meio, que não conhece de nada. Mas ela é muito receptiva. Você chega no evento de quadrinho, você pode trocar ideia
com o quadrinista na tranquilidade, perguntar o material, perguntar onde é que ele imprimiu, perguntar como é que são as condições e etc, né? O que eu posso somar dentro dessas questões é que existem muitas possibilidades, né? Vocês podem, né? Se você já sabe roteirizar, né? Você pode encontrar livros que falam, né, sobre isso. O que eu indico mesmo talvez sejam os livros mais básicos assim de roteiro de cinema, né? Foi onde foi a minha escola e tal, mas para roteiro, mas tá assim estudando sobre a questão da linguagem, então tem os livros básicos do Scott McCloud, né, que ele tem o Desvendando o Quadrinho, o Desenhando o Quadrinho e o Reinventando o Quadrinho, né? Esses dois primeiros eles acabam sendo mais importantes para a produção. Então, conheça da linguagem, estude, quando se sentir apto, né, a começar a produzir, colhe num evento de quadrinho ali na sua cidade, numa região próxima, troque ideia com os quadrinistas, porque existem possibilidades. A gente tem, eu falei do próprio Daniel Esteves, né? Ele tem a editora Zapata, mas, por exemplo, tem a editora Mino, né? De inclusive um camarada que participou comigo do Revolution, que, né, da companheira dele. Tem várias editoras pequenas, né, que recebem trabalhos, então você, né, em algum momento pode conversar com a editora, falar da sua ideia, assim, por cima, sem ter o trabalho publicado, mas, enfim, procurar as pequenas editoras, que existem muitas, ou você pode realmente fazer igual eu fiz, chamei o meu amigo Diogo, que mora aqui perto de casa, que também é comunista, que milita comigo, e a gente falou, vamos fazer quadrinho? Vamos, a gente sentou junto, estudou, pensou nas histórias, fez tudo, e foi chegar lá, trocou com os quadrinistas, descobriu mais coisa. Existem muitas possibilidades, ou se você sabe desenhar já e também tem as manhas de pensar histórias, criar, escrever, você também pode fazer por si só, né? Até falei do próprio Rubens, ele é um quadrinista, né? O Rubens Menezes, que ele faz o quadrinho e o roteiro, né? E ele produz. E existem possibilidades, né? O Valdir falou sobre a questão do PJ, abrem em alguns estados, né? Não todos, mas abrem editais culturais que é para produção, e existem muitos editais do meio dos quadrinhos, porém nem todos os editais que os quadrinistas conseguem entrar são de quadrinho, então tem essa questão que você tem que dar uma estudada, talvez falar com o trabalhador de cultura da sua cidade para saber como funciona os editais do município, mas, por exemplo, tentar também descobrir os editais do estado, que é importante também. Aqui em São Paulo a gente tem o PROAC, mas não são todos os estados que têm, né, esse tipo de edital. Então, existem muitas possibilidades além do próprio Catarse, né? Que é você chegar, construir o seu trabalho, fazer tudo certinho, depois que ele tiver encaminhado, você abre um Catarse, abre um projeto, e daí, né, buscar entender um pouco como é que funciona a dinâmica, né, do Catarse, abrir Catarses de outros quadrinhos que já existem, é muito importante, ver como eles são construídos, como é que eles apresentam o trabalho, como é que eles apresentam as recompensas, como é que eles se estruturam financeiramente, quanto tempo que o Catarse está aberto, porque isso é importante, porque se você abrir Catarse para um mês pode ser complicado, talvez seja melhor você abrir para mais, ou talvez para você já seja o suficiente. Tudo depende, né? Eu acho que eu falei dessa questão da receptividade do cenário dos quadrinhos, é bom se chegar e trocar uma ideia e ver, né, qual que é o seu projeto, qual que é o tamanho, se é um zine, se é um quadrinho de 20 páginas, se é um quadrinho de 100 páginas, enfim, chegar, trocar uma ideia e através desse contato, né, com os trabalhadores que já estão atuando aí no meio dos quadrinhos, chegar e ter uma resposta. Massa, massa. É porque eu vejo muita gente também do meu círculo, assim, querendo produzir quadrinho perdida, assim, também. Eu também já sonhei em me enveredar por esse caminho aí, né? Assim, quem sabe, né? Mas enfim.